onde possa estar. E se a noite vier e o vento soprar, tua casa não será abalada. Tua casa não será abalada. Olá, a paz de Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando mais um programa essencial. E no programa de hoje nós vamos meditar, nós vamos falar sobre a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que nós conhecemos bem, a Santa Bíblia. Hoje, graças a Deus, a Bíblia é o livro mais vendido de todo o mundo. Mas que nós possamos não nos contentar só com essa estatística de o livro mais vendido, mas que seja também o livro mais lido e, acima de tudo, que seja o livro mais vivido do mundo. Se assim fosse, com certeza, nós viveríamos num mundo bem melhor. Mas, como a gente sempre costuma dizer, se eu não posso mudar o mundo, que eu comece mudando o meu coração, que eu comece mudando o meu lar. Então que eu comece deixando que a Palavra de Deus possa ir transformando o meu coração, transformando a minha história. E a partir daí, as pessoas que estão ao meu redor também vão sendo tocadas pela mudança que Deus começou a fazer na minha vida. E assim nós podemos acreditar em fazer um mundo melhor. Para iluminar toda essa palavra que nós vamos ter neste programa de hoje, nós vamos meditar o livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 11, que diz o seguinte: tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não volvem sem ter regado a terra, sem ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido a minha missão. Que realmente a palavra de Deus, que é viva e eficaz, possa fazer parte da nossa vida e transformar toda a nossa vida. Vamos começar entendendo que a Bíblia, ela não é simplesmente um livro. A Bíblia é, na realidade, uma pequena biblioteca. Ela é uma coleção de livros. O Antigo Testamento tem 46 livros e o Novo Testamento tem 27 livros, totalizando 73 livros. E muitas pessoas nunca pararam para pensar. De repente você imagina que um dia a Bíblia caiu do céu, com zíper e tudo, Deus jogou a Bíblia na mão de alguém, mas não foi bem assim. A Bíblia, ela foi escrita ao longo de muitos séculos. Ela teve seu início mais ou menos 1000 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo, quando João escreveu o seu último livro, que é o livro do Apocalipse. Então, quem escreveu a Bíblia? Homens. Mas quem inspirou a Bíblia? O Espírito Santo. Portanto, foi o próprio Deus quem escreveu a Bíblia. Agora, uma coisa que é muito importante. Se hoje nós temos uma Bíblia Sagrada, nós temos que agradecer à Igreja Católica. A Igreja Católica foi quem, ao longo de muitos anos, foi reunindo os livros que ela considerou, com seu magistério, com sua tradição, inspirados. Porque existiam muitos outros livros, livros que não compõem hoje o que nós temos como sendo a Bíblia Sagrada. Foi a Igreja Católica que compilou, foi a Igreja Católica que sempre, assistida pelo Espírito Santo, colocou nas nossas mãos esses livros que, compondo a Palavra de Deus, são certamente uma receita, são certamente o caminho que nós precisamos percorrer para que nós possamos seguir rumo à nossa salvação. Porque como a Palavra de Deus diz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A gente vai para um breve intervalo, mas não saia daí. Na sequência, a gente vai voltar e a gente vai aprofundar um pouco mais esse tema.
Nos momentos de aflição, quando eu procuro uma saída, vou buscar na voz de Deus a minha vida. Nas palavras da razão, tenho as respostas que eu preciso. Se me entrego em oração, volta o sorriso. Se apesar da minha cruz, eu abro o Novo Testamento e no exemplo de Jesus eu me sustento. Na coragem de Moisés, guiando o povo no deserto, eu aprendo a caminhar no rumo certo. Santa Bíblia, livro dos livros, sonho dos sonhos, cura das curas. Santa Bíblia, paz verdadeira, linda luz mensageira do Senhor nas alturas. Santa Bíblia, livro dos livros, sonho dos sonhos, cura das curas. Santa Bíblia, paz verdadeira, linda luz mensageira do Senhor nas alturas. Nossa família é feita de todas as raças. Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres. Abrimos hospitais para cuidar dos doentes. Somos a maior organização de ajuda do planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos. Somos transformados pela Sagrada Escritura que nos tem guiado firmemente por mais de 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Por séculos nós temos rezado por você sempre que celebramos a missa. Tivemos uma linha de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade, num mundo confuso e doloroso para se viver. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos. Venha, entre, a casa é sua. Tua casa não será abalada. Estamos de volta com o programa Essencial, hoje meditando sobre a Palavra de Deus. E é na Palavra de Deus que nós podemos ver a história do povo de Deus. E também através da Palavra de Deus nós podemos ter a nossa vida transformada se nós lermos com o coração e vivermos aquilo que está escrito. A Palavra de Deus, ela nos revela um Deus apaixonado pela humanidade. Nos revela um Deus que ao longo da história da humanidade sempre interferiu com seu amor, com seu carinho, para que nós pudéssemos ser felizes. Inclusive, o povo eleito de Deus, o povo de Israel, foi um povo que ao longo da sua história, da sua trajetória, foi entendendo que ser fiel a Deus era sinônimo de ser feliz. E ser infiel a Deus era sinônimo de ser infeliz. Então, nós percebemos que a palavra de Deus, nós percebemos que o primeiro livro de Gênesis, nós vemos a narrativa da criação, onde Deus diz, faça-se a luz, e a luz se faz.
faça-se as árvores, façam-se os animais, faça-se. E as coisas são feitas. Então a palavra de Deus constrói, a palavra de Deus produz, a palavra de Deus é capaz de produzir tudo o que Ele se propõe a fazer. Nós podemos ver, por exemplo, quando o anjo anuncia a Maria Santíssima e o anjo Gabriel vai dizer a ela que ela havia sido a escolhida de Deus para trazer ao mundo o Salvador. Nossa Senhora Maria vai responder ao anjo: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Qual palavra? A palavra da qual aquele anjo era o portador. Era a palavra de Deus. E no momento que Maria permite que Deus realize nela a obra que Ele se propôs, acontece ali o grande milagre de Jesus, o Verbo se encarnar no ventre de Maria. Portanto, a palavra de Deus faz, ela produz, a palavra de Deus transforma. A palavra de Deus é fonte inesgotável de vida e de renovação. Se você ler a palavra de Deus, um pequeno trecho, todos os dias, eu te convido a fazer essa experiência. Leia por uma semana um trecho pequeno, 5, 10 versículos, e se propõe a encontrar ali uma situação que você pretende vivenciar naquele dia. Num dia você vai sentir: hoje Deus está me falando nesse sentido. Amanhã você vai ler a mesma passagem e Deus vai te dizer aquilo também, mas algo novo. E no dia seguinte, algo novo. E na próxima semana e ao longo de quantos você se propor a ler o novo de Deus para a tua vida. Porque é fonte inesgotável de novo, de vida nova. Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Então, nós católicos muitas vezes não temos esse hábito de ler a Bíblia. Nós católicos precisamos ler, entender e conhecer melhor a palavra de Deus, sempre guiados pelo nosso magistério. Porque a palavra de Deus, ela foi escrita, como nós já falamos no bloco anterior, ao longo de séculos. E foi escrito numa cultura que era com certeza muito diferente da nossa cultura. A palavra de Deus também foi escrita em diversos gêneros literários. Portanto, nós precisamos entender o que Deus quis dizer àquelas pessoas naquela ocasião, para que nós possamos então transferir para os dias de hoje, porque nós também não podemos nos dar o direito ou nos dar ao luxo de interpretar a palavra de Deus ao nosso meio, do nosso jeito, do nosso modo. Muitas seitas e chamadas religiões por aí surgiram da leitura mal feita, da interpretação mal feita da palavra de Deus. É por isso que nós católicos temos que ler a palavra de Deus, mas sempre guiada pelo seu magistério. A Igreja Católica é aquela que tem a autoridade de Deus para a interpretação da palavra de Deus. Portanto, ela deve sim fazer parte da minha vida, ela deve fazer parte da minha história, do meu dia a dia, mas eu tenho que estar em comunhão com a Igreja Católica. É por isso que, graças a Deus, a Igreja nos propõe dentro da sua liturgia também as leituras que nós devemos meditar diariamente. Na internet você encontra facilmente, é uma das formas de você conhecer um pouco mais, junto com a Igreja, cada dia da semana, a primeira leitura e o Evangelho que a Igreja nos propõe. E ali, meditando, saboreando, criando intimidade com Deus, a partir da sua palavra, nós vamos ver a palavra de Deus realizando maravilhas na nossa vida e na nossa história. Jesus, nós podemos perceber que em todo o seu Evangelho, em todo o Novo Testamento, ele era um conhecedor das Sagradas Escrituras. Jesus fez questão de cumprir todas as profecias que diziam respeito ao Filho do Homem, ao Messias, que portanto era Ele. Que nós possamos, a exemplo de Jesus, conhecer um pouco mais a nossa fé a partir daquilo que Deus fala com cada um de nós. Você vai perceber que Deus fala, se você está triste, Ele tem uma palavra de conforto. Você vai perceber que se você está feliz, a palavra de Deus tem uma palavra de júbilo, de louvor, de agradecimento a Deus.
Se você se encontra no momento de desespero, no momento que você acha que não tem saída para a situação que você está, tenha certeza que Deus vai falar ao seu coração e Ele mesmo vai ser a luz que vai iluminar, que vai abrir para você uma porta diante da situação que você está vivenciando. Nós precisamos ter intimidade, ter carinho com a palavra de Deus. Se você recebe uma carta, hoje isso não é tão comum, né? Hoje a gente vive mais a era tecnológica, onde nós recebemos e-mail. Mas quando a gente recebe um e-mail ou uma carta de uma pessoa que nós gostamos muito e não vemos faz tempo, a gente não vê a hora de ler para que nós tenhamos notícia. Então, que nós possamos entender que a Bíblia é a carta de amor de Deus, a carta escrita para você. A carta que Ele escreveu para um filho, para uma filha que Ele ama tanto, que Ele quer tão bem, que Ele quer que seja feliz de fato, que Ele quer que seja uma pessoa realizada. Porque a palavra de Deus, ela não é algo que quer te ajudar somente na vida espiritual, mas a palavra de Deus tem respostas para a tua vida financeira. A palavra de Deus tem respostas para a educação dos seus filhos, para a sua família, para o rumo que nós devemos dar para a nossa nação. Em todas as situações, nós devemos pedir a graça e a luz do Espírito Santo, que Ele venha iluminar a nossa mente, que Ele venha produzir no nosso coração o profundo amor à Sagrada Escritura. Amém? Santo livro, Santo livro, louvado seja Deus por seus autores. Louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, Santo livro, Santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, Santo livro, Santo livro que me ensina a caminhar. Quem te lê com amor e com fé, Santo livro, certamente viverá melhor. Quem te estuda querendo aprender, Santo livro, saberá caminhar, saberá. Momento Vida. O progresso não vai contra os direitos humanos. Pelo contrário, a evolução deve trazer o respeito, a convivência pacífica, a valorização do ser humano. Falsos direitos como o aborto e o uso de seres humanos em pesquisas tentam se impor como sinal de progresso, mas, na verdade, são antidireitos. Pense nisso. Para o desenvolvimento de uma democracia sadia, é necessário fortalecer os valores humanos essenciais. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética. Nossa família é feita de todas as raças. Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Fundamos orfanatos e ajudamos os pobres.
Abrimos hospitais para cuidar dos doentes. Somos a maior organização de ajuda do planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos. Somos transformados pela Sagrada Escritura que nos tem guiado firmemente por mais de 2000 anos. Nós somos a Igreja Católica. Por séculos nós temos rezado por você sempre que celebramos a missa. Tivemos uma linha de pastores guiando a Igreja Católica com amor e verdade, num mundo confuso e doloroso para se viver. E nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes. Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação. Nossa família é unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos. Venha, entre. A casa é sua. Momento Vida. A sexualidade tem suas raízes nos genes, na ação dos hormônios e expressa uma maneira de estar no mundo. Esta realidade nos impulsiona a sair ao encontro do outro, porque somos chamados a amar. Através do corpo, nos apresentamos homem e mulher e nos completamos para uma construção da sociedade. Pense nisso. A sexualidade integra a unidade da pessoa. Quando esta unidade é quebrada, todo o ser é dividido. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo, Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética. Tua casa não será abalada. Felizes aquele cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Felizes os que guardam com esmero seus preceitos e o procuram de todo o coração, e os que não praticam o mal, mas andam em seus caminhos. Impuseste os vossos preceitos para serem observados fielmente. Oxalá se firmem os meus passos na observância de vossas leis. Não serei então confundido se fixar os olhos nos vossos mandamentos. Eu vos louvarei com reto coração, uma vez instruído em vossos justos decretos. Guardarei as vossas leis, não me abandoneis jamais. Nós podemos ver que a palavra de Deus, ela é luz para os nossos olhos, realmente, como o Ricardo falou. E ela é o nosso conselheiro, é a nossa conselheira. Nos momentos de dificuldade, eu quero te convidar neste momento, mesmo que você não esteja com a sua palavra aí perto de você, mas coloque a mão sobre o seu coração e feche os seus olhos. Vamos deixar que essas palavras que foram colocadas hoje para nós possa cair no nosso coração e produzir frutos. Que a palavra de Deus possa enraizar nos nossos corações, que possa produzir muitos frutos, frutos de conversão, frutos de libertação, frutos de cura. A palavra de Deus tem o poder de curar, transformar e renovar todas as coisas. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa cair nos nossos corações neste dia e trazer uma vida nova, trazendo uma esperança, Senhor, àqueles corações que estão desesperados. Que a Tua palavra possa encontrar, Senhor, aquele coração que está distante de Ti, que está no caminho errado. Que a Tua palavra, Senhor, possa fazer com que a pessoa reencontre a paz. Que a Tua palavra, Senhor, possa trazer consolo àqueles que estão chorando, que estão nos leitos dos hospitais. Que a Tua palavra, Senhor, possa transformar esta sociedade tão decaída, Senhor. Essa sociedade que muitas vezes esquece da Tua existência. Que a Tua palavra, Senhor, possa trazer de volta os corações afastados.
É com a tua palavra, Senhor, que nós vamos encontrar de volta o caminho do céu, o caminho da salvação. E um dia, Senhor, Pedro disse a ti: Senhor, a quem iremos nós? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Que nós possamos buscar a palavra de Deus dentro dos nossos lares. Muitas vezes ela está numa estante, ali empoeirada, ou guardada no fundo de uma gaveta. Que eu possa, nesse momento, Senhor, obter a graça de Deus, a graça do Espírito Santo de ter o amor pela tua palavra. Esta palavra que identifica, Senhor, a tua vontade para a minha vida, que me mostra qual é a tua vontade, que alimenta a minha alma. Muitos de nós temos nos preocupado em alimentar muito bem o nosso corpo, mas a nossa alma tem se enfraquecido cada vez mais, porque nós não a temos alimentado. Que a tua palavra, Senhor, sacie a fome que o nosso coração tem, Senhor. A fome que existe dentro de nós, que somente o Senhor pode preencher, somente o Senhor pode saciar. Que o Senhor possa nos colocar no coração o desejo pelas coisas do alto, o amor pela tua palavra, o amor, Senhor, pela tua lei, pelos teus mandamentos, pelos teus preceitos. Palavras que não passam, palavras que libertam, palavra poderosa tem teu coração. Palavra por palavra, revelas o infinito. Como é bonito ouvir teu coração. Como é bonito ouvir teu coração. Como é bonito ouvir teu coração.